Pessoal, eu me chamo Edson, sou estudante de engenharia civil. Junto com a Marta, nós iremos apresentar um artigo sobre sustentabilidade na engenharia civil, reutilização concreta. Esse trabalho se trata de uma revisão sistemática de literatura que tem como objetivo verificar a produção científica desse tema no cenário brasileiro. Agora a Marta irá apresentar a metodologia utilizada nesse trabalho. Ao dar início aos nossos estudos, adotamos a revisão sistemática de literatura como forma de analisar o estado da arte com relação ao concreto e sua reutilização. Logo em seguida, predefinimos 3 bases onde buscaríamos esse material de apoio, que são Scopus, Cielo, Web Office. Dentro dessas 3 bases, nós trabalhamos 3 termos de buscas que mais se adequaram à nossa pesquisa, que são concreto, reutilização e reuso. Ainda dentro da base, definimos que o que guiaria nossas pesquisas seria o título, o assunto, o idioma, acesso livre e os 5 últimos anos de publicação. Como explicado pela Marta, foram utilizados os mesmos termos em todas as bases. Esses termos são concreto e reutilização e resíduos. Esse termo foi usado tanto em português como em inglês, assim como concreto e reutilização também utilizado em português e inglês para essa pesquisa, e concreto e resíduo. Aqui podemos ver os resultados da base Scopus, resultados gerais quando aplicamos apenas os termos e os resultados quando aplicamos os filtros, além de também podermos ver a quantidade de artigos selecionados por título e resumo, além da língua. Aqui também podemos ver os resultados da base Cielo, utilizando os mesmos métodos utilizados anteriormente, também como a base Web of Science, que também podemos ver os resultados encontrados. Apesar de constar como 4 artigos encontrados, na verdade só foram encontrados apenas 2, porque um dos artigos foi encontrado 3 vezes, então abordaremos apenas 2 artigos nesse trabalho. Agora, entrando na parte dos resultados, eu irei apresentar um dos resultados encontrados, um artigo que tem como objetivo verificar a viabilidade da utilização de agregado reciclado de concreto na produção de um novo concreto. O artigo Avaliação de processo de mistura tem como objetivo, assim como o título especifica, avaliar o processo de mistura de agregados de concreto graúdo reciclado com o concreto convencional. Os materiais usados pelos autores são o cimento, água proveniente de rede pública de distribuição, agregado miúdo natural e agregado de concreto. Aqui a gente pode ver os equipamentos utilizados na pesquisa, que são um misturador de eixo vertical e uma betoneira de eixo inclinado. Ambos os equipamentos foram utilizados 4 vezes cada. Além do processo de mistura ter sido dividido em 2 vezes de ordem modificada e outras 2 vezes de ordem tradicional. Além disso, os autores optaram por fabricar 7 corpos de prova e após 28 dias realizaram o ensaio de compreensão axial nos mesmos. Também houve uma coleta em 4 pontos diferentes na betoneira, já que o coeficiente de variação estava acima do aceitável pelos autores. E por último é mostrado o resultado do ensaio de compreensão. E com isso é possível concluir que não houve uma diferença significativa entre as 2 maneiras de mistura. E o ensaio, a compreensão, alcançou resultado satisfatório para a utilização desse concreto. Nesse segundo momento dos resultados, serão expostos os resultados obtidos a partir dos ensaios que foram produzidos para o artigo, avaliação da durabilidade do concreto produzido com agregados de resíduos de concreto, utilizando a abordagem de mistura 2 estágios. Neste momento, serão apresentados alguns resultados dos ensaios realizados para avaliar os concretos no que se refere a alguns parâmetros de durabilidade, como a absorção de água por imersão, a resistividade elétrica, a carbonatação acelerada, a migração de cloretos no estado não estacionário e o efeito combinado na carbonatação acelerada com a migração de cloretos. Na figura exibida, estão expostos os valores de absorção por imersão e o índice de vazios dos concretos aos 91 dias.
é possível afirmar que houve um aumento de 72% na absorção de água do concreto utilizando 20% do agregado reciclado do concreto, mistura normal, em relação ao concreto referência. A resistividade elétrica está relacionada à permeabilidade do concreto a fluidos e à difusividade de íons através da porosidade do material. Quanto maior o valor da resistividade, melhor é o concreto. De acordo com a tabela que está sendo exibida, o concreto referência possui a maior resistividade elétrica para ambos os métodos, enquanto o concreto com agregado reciclado com mistura normal apresentou a menor resistividade. Essa tendência de decréscimo da resistividade em concretos com agregados reciclados é atribuída à maior permeabilidade, presença de argamassa residual e a disponibilidade de zona de transição enfraquecida. Na carbonatação acelerada, os resultados foram obtidos dos ensaios com a idade de 56 a 70 dias de exposição, a partir da leitura de 28 corpos de prova que foram submetidos à exposição de CO2. Foi possível perceber que o CARC20MN mostrou uma evolução de 30,7% diante da carbonatação em relação ao concreto referência, aos 70 dias. A migração de cloretos no estado não estacionário foi realizada buscando obter coeficientes de difusão, sendo este dado bastante representativo, no que se refere ao real mecanismo de transporte de cloretos no concreto. 175,7% no coeficiente de difusão do cloreto aos 28 e 91 dias. É possível observar ainda que o coeficiente de difusão do cloreto aos 91 dias de todas as composições é menor do que o coeficiente de 28 dias. Já com relação ao efeito combinado da carbonatação acelerada e migração de cloreto no estado não estacionário, considerando que no cotidiano o que geralmente ocorre é a combinação da ação de agentes externos, como por exemplo a ação do cloreto e dióxido de carbono simultaneamente no concreto. Pode-se observar que os concretos com carbonatação apresentam coeficientes de difusão de cloretos maiores do que os concretos sem carbonatação, indicando que a carbonatação influenciou mais do que o tempo de cura nesses resultados. De acordo com o resultado da pesquisa que realizamos, encontrou-se uma baixa produção científica em relação ao tema abordado. Muito disso se deve aos filtros utilizados e, principalmente, à utilização de artigos em língua portuguesa, além da dificuldade de acesso a artigos pagos. Muito obrigado pela atenção de todos e todos tenham um bom evento.